Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula de filosofia aqui no Arrase no Enem. Qual é a nossa ideia? Mostrar um pouco de filosofia, falar um pouco dos conceitos, autores e subdivisões da filosofia para que a gente possa trabalhar, então, uma preparação para o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2015. Quem vos fala aqui é o professor Denis, ok? Vem comigo! Estamos então na aula de Ciências Humanas, Filosofia, professor Denis. Na última aula, a gente deu uma introdução acerca daquilo que vem a ser a ética no sentido filosófico. E como que a gente entende a ética no sentido filosófico? Ora, tudo aquilo que está voltado à ideia dos valores, do pensar como agir e do pensar a norma moral. O que é a norma moral? Todos aqueles costumes, regras, estatutos que são postos para a nossa convivência social e que de alguma forma regulam o nosso comportamento com o intuito de melhorar a convivência entre os indivíduos. Estudamos também que é uma diferença entre o que é a norma moral e a norma jurídica, principalmente no sentido de que a norma jurídica tem uma punição prevista e está ligada ao Estado. E no caso da norma moral, ela não tem uma punição, é a sua consciência que vai te dizer até que ponto você está atrelado ou não àquilo que espera-se que você haja moralmente, certo? E no segundo momento, ela é uma construção cultural. Né? Por isso que há uma variabilidade dentro das normas morais. Eu vou ter uma sociedade que vai ter um valor moral e eu vou ter uma outra sociedade que vai ter um outro valor moral. Para a gente retomar rapidinho aquela ideia das diferenças entre a norma moral e a norma jurídica, presta atenção aqui nessa tela. A maior diferença entre a norma moral e a norma jurídica, a moral e o direito, é olha o palavrão aí, anota aí, coercibilidade da norma moral. O que é coerção? O que é a coercibilidade? Tá aqui, conta com a força e a repressão do Estado, através da ação da justiça e da polícia, para ser obedecida pelas pessoas. Já a norma moral não é sustentada pela coerção do Estado. Isso implica que ela depende, de certo modo, da aceitação de cada indivíduo para ser cumprida. Por isso, olha aqui, o gancho para o início dessa nossa próxima aula. Por isso, a norma moral costuma ser vinculada por alguns filósofos à ideia de liberdade, tá? Então vamos retomar aqui. Toda vez que eu tenho uma manifestação, por exemplo, que eu tenho um jogo de futebol, que eu tenho um comportamento estranho das pessoas em relação àquilo que está previsto na norma jurídica, qual que é o papel do Estado? Enviar as suas forças policiais para que garanta que essas normas jurídicas sejam salvaguardadas. Então, se você se recordar lá em 2013 e depois um pouco em 2014, menos, mas mais em 2013, todas aquelas manifestações que ocorreram pelo Brasil, pelos estudantes, em busca de mudança pela política e tudo mais, foi verificado naquela época, em várias cidades, a ação policial tentando regular o comportamento dos manifestantes, certo? No caso da norma moral, não. Eu não preciso de uma força policial ou uma força do Estado impondo para mim o comportamento ou o cumprimento desse comportamento ou dessas normas. É uma aceitação. Mais uma vez, volta lá. Eu que tenho que compreender o porquê da validade daquela lei. O porquê que na via eu devo andar por 60 por hora, o porquê que na hora do semáforo vermelho eu devo parar e assim sucessivamente. A partir do momento que o homem compreende a norma moral ou as normas morais do seu meio, é comum se dizer que a moral se atrela à ideia de liberdade. Veja ali, por isso a norma moral costuma ser vinculada por alguns filósofos
a ideia de liberdade. Ok? Vejam, aí agora a gente tem um outro problema filosófico, tudo bem? Se até então eu tinha uma distinção entre ética e moral, beleza, essa distinção já foi compreendida, certo? Se em algum momento tinha alguma aproximação entre normas morais e normas jurídicas, a gente já viu no que elas se aproximam e no que elas se diferenciam, certo? Só que agora eu tenho uma outra verdade postulada, que é o quê? O comportamento moral tem a ver com a ideia de liberdade. Vamos ver até que ponto isso, de certa forma, se valida? Então veja ali, ó, moral e liberdade. Além da consciência lógica, o ser humano possui também o que nós chamamos de consciência moral. Ora, o que pode ser compreendido como sendo a consciência moral? Está ali, ó, faculdade de observar a própria conduta e formular juízos sobre os atos passados, presentes e as intenções futuras. E depois de julgar, o homem tem condições de escolher, dentre as circunstâncias possíveis, o seu próprio caminho. Lembra que a gente comentava que a moral ela deve ser compreendida? E quem quer que vai fazer com que a gente compreenda essa moral? Vai ser a ética, ou também chamada filosofia da moral? É isso que de alguma forma vai sustentar o link, o vínculo entre o que é moral e liberdade. Então eu primeiro pego uma gama de informações e regras de uma sociedade, avalio até que ponto no meu cotidiano, na minha vida, aquelas normas se aplicam. A partir do momento que eu vejo as causas e as consequências relacionadas à prática ou não daqueles valores morais, então eu tomo a decisão em que caminho seguir. Exatamente essa hora de eu tomar a decisão em que caminho eu devo ir, em que caminho eu vou seguir, eu tenho a vinculação entre o que é a liberdade e o que é a moral. Beleza? Então vejam ali, ó, tudo isso é fruto do que a gente chama consciência moral. E não é porque a moral ela é obrigatória, eu devo obedecer, senão eu vou ser punido, senão numa manifestação eu vou apanhar da polícia ou vou ser preso. Não, a gente não deve fazer com medo da punição, mas a gente deve compreender a moral e entender o porquê a prática dela, qual é a validade dentro de uma sociedade de nós cumprirmos e de alguma forma compreendermos, acatarmos as normas morais. Isso se chama consciência moral. O que nos dá conta, o que é necessário para que a gente precise ter liberdade em relação à moral, então? Uma consciência moral. Essa possibilidade que o homem tem de construir sua maneira de ser e sua história chama-se liberdade. O que vai ser a liberdade? A decisão entre o bem e o mal. O que é a consciência moral? A possibilidade de esquecer. A possibilidade de escolher. Nós temos vários autores que vão navegar por essa área e que são autores que provavelmente possam aparecer lá na sua prova, né? A gente tem o Aristóteles, que fala da ética enquanto felicidade, a gente já conversou sobre ele. A gente tem o Habermas, que vai falar também dessa necessidade de você agir de forma consciente para com a sua sociedade. A gente tem o Kant, que vai dizer que não, que a lei é uma norma jurídica universal e que a partir do momento que o homem compreende ela, aí sim ela se transforma um imperativo categórico, entre vários outros autores que vão navegar nessa área aí da ética e da moral, tentando demonstrar pra gente as semelhanças e as distinções entre esses valores. Tá joia? Nesse caso aqui agora, a ideia é a aproximação da moral e da liberdade. Então vamos lá. Liberdade está relacionada à consciência moral, certo? E o que é a virtude? Muito provavelmente, se você é uma pessoa religiosa, né? Normalmente nas religiões a gente trata de pessoas virtuosas, né? Quem são as pessoas virtuosas? São aquelas pessoas solidárias, são aquelas pessoas companheiras, sempre solistas em querer ajudar os outros e tudo mais. No caso da filosofia, o termo virtude não está tão separado desse sentido, mas o que a gente pode dizer? Que no caso da filosofia, virtude não tem esse significado tão piegas,
como normalmente possa se ter. O que é a virtude no sentido ético-filosófico? Virtude é eu agir na liberdade acompanhado de responsabilidade. Resumindo, você é responsável pelos seus atos. Nós temos um outro filósofo chamado Sartre, Jean-Paul Sartre, que ele também vai dizer: o homem se faz. O homem é fruto das decisões e escolhas livres que ele tem para fazer. Uma vez que o homem consegue agir ao mesmo tempo com liberdade, tendo responsabilidade daquilo que ele está fazendo com a sua liberdade, ele está sendo um indivíduo virtuoso. Porque liberdade nem sempre, mas daqui é um pano para manga, a gente teria que tratar esse assunto com muito mais aulas e nem é um assunto que de repente apareça tanto ali na prova do Enem, que é o assunto da liberdade. Liberdade nem sempre é a gente fazer o que a gente quer, mas liberdade é sempre fazer aquilo que a gente escolhe fazer. Professor, ficou confuso, não entendi. Então seria mais ou menos assim. Muito provavelmente, se você está estudando agora, você poderia pensar em outras coisas talvez mais agradáveis de se fazer. Sei lá, pegar um cinema, visitar familiares, sair para comer algum petisco com os amigos, talvez seria muito mais agradável. No entanto, você está aí agora estudando com a gente, acompanhando, filosofando. Por que você está aí? Aí você vai me responder: bem, Denis, é que assim, eu quero arrasar no Enem, sabe? Então, como eu quero arrasar no Enem, eu acho que você pode me ajudar, você e os outros colegas podem me ajudar em fazer uma boa prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Aí eu achei melhor acompanhar essa aula. Por mais que eu quisesse fazer outra coisa, a minha responsabilidade associada à minha liberdade, como assim associada à minha liberdade? Eu poderia escolher uma coisa ou outra, mas essa minha virtude, que é a associação da liberdade com a responsabilidade, me conduziu a assistir a aula agora, a entender um pouco mais de filosofia, para mais lá na frente eu ficar tranquilo na hora da prova do Enem e tudo mais. Isso é a virtude. Eu tenho a liberdade, eu tenho aquilo que eu quero e eu tenho aquilo que eu devo fazer. Nesse momento, qual que é o meu projeto? Arrasar no Enem. Então, o que eu vou? Eu vou assistir às aulas do Arrase no Enem. Certo? Virtude. Você é um rapaz virtuoso, você é uma menina virtuosa em estar acompanhando a nossa aula agora. Gostou, né? Valeu, né? Pela aula de hoje. Então, vejam ali, ó. Quando a gente fala da virtude, a virtude vem de um termo latino que recebe o nome de virtus, que significa força ou qualidade essencial. Significa, no contexto da moral, que significa a qualidade ou a ação que dignifica o homem. O que quer dizer isso, dignifica o homem? Que traz dignidade ao homem, beleza? Entre outros significados, a virtude pode significar prática constante do bem, correspondendo ao uso da liberdade com responsabilidade moral. Assim, são consideradas virtudes a polidez, a fidelidade, a prudência, a justiça, a coragem e a generosidade. Então, são temas bastante pertinentes para o nosso entendimento acerca do que é virtude, certo? Então, vai lá. Uma pessoa polida, que toma cuidado no trato com as outras pessoas, a fidelidade, e aqui a gente pode pensar tanto em fidelidade conjugal, partidária, ideológica, religiosa, enfim, são vários os tipos de fidelidade. A fidelidade ao seu time de futebol, vai Corinthians! Daí a prudência, então cuidado aqui, tá? Quando a gente pensa em ética, na prudência, a prudência não é você ficar em cima do muro. Ser uma pessoa prudente não é ser uma pessoa que não toma decisão. O que é a prudência? É você tomar a decisão correta. É você ser justo. É você ter a coragem de assumir uma posição, mas a posição correta, ok? Prudência não é ficar em cima do muro. Então vejam ali, a justiça, a coragem e a generosidade, ok? O que é o diferente de virtude? Vícios. Opa! Pega as anotações das aulas anteriores aí. Lembra que a gente já falou sobre o termo vício? Já falamos.
Quando que a gente falou sobre o que são os vícios? Qual era o autor que nós estávamos tratando? Isso mesmo, cara. A gente estava falando do Aristóteles. Lembra que para o Aristóteles, o vício tanto pode ser um vício de excesso como um vício de falta? Normalmente, no nosso cotidiano, a gente utiliza a palavra vício quando a pessoa faz demais alguma coisa. Isso é o vício de excesso. Mas também está correto você utilizar no sentido filosófico o vício quando falta alguma coisa. Quando alguma pessoa não é justa, ela está cometendo um vício. Quando a pessoa é boazinha demais, ela está cometendo um vício. Para ela ser virtuosa, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser equilibrada. Lembra do Aristóteles? Tem que ser corajosa, tem que ser justa. Não pode ser nem um pouco mais, nem um pouco menos. O vício é o contrário, é o antagonismo da virtude. Veja ali na tela. Prática, o que é o vício? Prática do mal correspondendo ao uso da liberdade sem responsabilidade moral. Se você voltar aqui em cima, o que é a virtude? Prática acompanhada da responsabilidade moral. Já tinha pensado nisso? Se tinha alguma relação, alguma ligação entre a moral e a liberdade? Normalmente não. Porque como a gente entende que a moral é uma lei enfiada goela abaixo na gente, a gente não se percebe também construtor de uma norma moral da nossa sociedade, a gente pensa que não há liberdade. Há liberdade, sim, principalmente quando você compreende a norma moral que está sendo posta para você e normalmente quando você pratica aquela norma moral com o que a gente chama de responsabilidade. Liberdade mais responsabilidade facilita com que você tenha a sua vida moral, beleza? Seguindo ali então. Ora, mas nem todas as coisas, Denis, são livres. Eu tenho alguns determinismos. Então vamos lá, vamos por partes. Quando eu falo em liberdade, eu estou falando do homem que é livre. Quando eu falo em pré-determinismo, eu posso utilizar duas palavras para tentar explicar melhor para vocês o que é esse pré-determinismo. Primeiro, essa aqui talvez seja mais fácil. O homem que segue o seu caminho pelo destino é um homem determinado. Como assim determinado? Não é ele que escolhe o caminho que ele vai seguir. Ele vai seguir aquilo que aparecer na sua vida através do destino. Ou outra palavra seria exatamente isso aqui. Já está Tá feio aqui. Vamos lá. Já está pré-definido. Pronto, fica melhor. Pré-definido o que o indivíduo vai ser ou o que o indivíduo vai fazer. Então, normalmente, as correntes filosóficas pré-deterministas ou deterministas, elas dizem que o homem não tem lá muita liberdade para poder se decidir ser o que ele quer ser. É como, normalmente, as religiões, com salvas exceções, assim, com raras exceções, e as diferenças entre elas são pautadas no determinismo. Quer ver um exemplo simples? Se nós pegarmos a cultura judaico-cristã, Deus fez o homem. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Logo, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, se Deus é bom, o homem que é a sua imagem e semelhança também é bom. Isso é um determinismo. Não tem como considerarmos que o homem seja mau. Porque numa linha de raciocínio teológico judaico-cristã, como foi o homem que criou... como foi Deus que criou o homem e o homem e Deus é bom, automaticamente o homem também vai ser. Isso é um determinismo, ok? Então, liberdade versus determinismo. Somos realmente livres para decidir? Que liberdade é essa? Até que ponto a gente pode mesmo escolher? E se a minha escolha me gera alguma consequência? Há 3 respostas possíveis, pelo menos para essas aqui. Somos realmente livres para decidir e que liberdade é essa
que é contrária ao determinismo e que pode ser que facilite para a gente agir no decorrer do nosso cotidiano. Então veja ali, ó, ênfase no determinismo. A liberdade não existe. Lembra que eu falei agora da história de que Deus criou, e se Deus é bom e criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus também, o homem também vai ser bom? Então veja, numa corrente filosófica determinista não há liberdade. Todas as coisas já são pré-definidas. Volta ali na tela. Tá lá, ó. A liberdade não existe, pois o homem é sempre determinado, seja por sua natureza biológica, necessidades e instintos, seja por sua natureza histórico-social, leis, normas e costumes. Ou seja, as ações individuais seriam causadas e determinadas por fatores ou naturais ou sociais, e a liberdade seria apenas uma ilusão. Essa concepção encontra-se presente no pensamento de filósofos materialistas do século XVIII, tais como os franceses Helvétius e Holbach. Gostou do determinismo? O que você acha dessa ideia? De que, na verdade, como nós somos determinados pela natureza, acabaria que nós não temos liberdade e seria a nossa própria natureza que daria conta de dizer quais seriam os nossos atos. Seria mais ou menos assim: eu não como porque eu quero ou tenho vontade deliberadamente, livremente. Eu como porque eu tenho uma natureza que precisa se alimentar. Esse seria um exemplo do determinismo. Você concorda? Até que ponto nós somos livres ou não? Certo? Seguindo ali na tela. Outra coisa que ele fala aqui, ó, constrangimentos sociais e fatores naturais faz com que a liberdade seja uma mera ilusão. Não é um tanto quanto triste pensar que todas as nossas ações são reguladas e quando a gente pensa que a gente tem alguma liberdade, na verdade não é uma liberdade, é uma ilusão de liberdade? Como que a gente pode contrapor essa ideia? A gente vai encontrar alguns autores, tá? Segue lá. Outra coisa é pensar o seguinte: não, e se eu sou contra, professor? E se eu não acredito no determinismo? E se eu quero pensar na questão da liberdade? Então tá ali, ó. O homem é sempre livre. A gente já conversou em algumas dessas aulas sobre o Sartre, né? Embora os defensores dessa posição admitam a existência das determinações de origens externa, sociais e as de origem interna, tais como os desejos e impulsos, sustentam a tese de que o indivíduo possui uma liberdade moral que está acima dessas determinações. Ou seja, apesar de todos os fatores sociais e subjetivos que atuam sobre cada indivíduo, ele sempre possui uma possibilidade de escolha e pode agir livremente a partir da sua autodeterminação. A maior expressão dessa concepção filosófica acerca da liberdade é encontrada no pensamento do Sartre, que afirmou: o homem está condenado a ser livre. Bah, qual que é essa ideia do Sartre? A ideia do Sartre é você pensar o seguinte: mesmo quando você deixa de escolher, você está escolhendo por alguma coisa. Como assim, professor? Para o Sartre, essa ideia da liberdade ela está tão enraizada no ser do homem que a todo momento e em quaisquer circunstâncias que ele precise tomar uma decisão, normalmente ele tem dois caminhos, pelo menos dois caminhos. Quais caminhos? Acatar aquilo que está sendo proposto ou não acatar. Entender e de alguma forma votar a favor daquilo que está sendo posto ou o contrário, principalmente quando a gente pensa no sentido político da coisa, certo? Volta lá para a liberdade então. Veja ali, ó. A maior expressão dessa comunidade está em Sartre, porque olha a palavra que o Sartre utiliza, gente. O homem está condenado a ser livre. Qual é a intenção do Sartre em utilizar o termo condenado? Ora, não tem escapatória. Esse vai ser o fim do homem. Durante toda a sua existência, ele terá condições de tomar as suas decisões, lembrando que tomar uma decisão livre não é fazer aquilo que eu quero. Lembra? A gente já comentou sobre isso.
Mas tomar uma decisão livre é principalmente quando eu tomo uma decisão para fazer aquilo que eu devo fazer. Aquilo que se espera que eu faça dentro de um conjunto moral e ético estabelecido na minha sociedade. Beleza? Mais para frente, tá, mas espera aí. Será que eu posso estabelecer algum diálogo entre o determinismo e a liberdade? Então veja ali, ó. O homem é determinado e livre ao mesmo tempo. Determinismo e liberdade não se excluem, mas se complementam. Nessa perspectiva, não faz sentido pensar em uma liberdade absoluta nem em uma negação absoluta da liberdade. A liberdade é sempre uma liberdade concreta, situada no interior de um conjunto de condições objetivas de vida. Embora a nossa liberdade seja restringida por fatores objetivos que cercam a nossa existência concreta, podemos sempre atuar no sentido de alargar as possibilidades dessa liberdade, e isso será tanto mais eficiente quanto maior a nossa consciência a respeito desses fatores. Está aqui, ó. Eles não acontecem por si só. Se faz necessário o quê? A consciência a respeito desses fatores. Essa concepção é encontrada nos pensamentos de Spinoza, Hegel e Marx. Embora haja muitas diferenças entre eles, o ponto em comum é a ideia de que a liberdade é a compreensão da vida. Desculpa, que a liberdade é a compreensão da necessidade, ou seja, de alguns determinismos, um pouco como acontece com a moral. Né? A lei moral nos é posta e só consegue ter algum significado a partir do momento que eu consigo compreendê-las. Aqui a gente tem um caráter bem semelhante quando a gente pensa na dialética entre o que vem a ser a liberdade e o que vem a ser o determinismo, ok? Segue mais uma tela aí. Bom, gente, aí aqui é só para a gente pensar o quanto a ética e a moral estão interligadas à nossa vida social. Então você vê, a gente começou a aula passada com uma charge e eu termino a aula de hoje, olha aqui, ó, tentando mostrar para você um mapa, se é que pode ser chamado disso, um mapa conceitual onde cada um de vocês pode perceber que a palavra ética está atrelado a outros conceitos, está atrelado a outras ideias, todas elas presentes de alguma forma na nossa vida cotidiana. Logo, quando a gente pensa em ética, a gente não pode pensar em alguma coisa meramente conceitual. Quando a gente pensa em moral, a gente não pode pensar em algo meramente conceitual, que esteja longe da gente. Mas quando a gente pensa em ética e moral, a gente tem que pensar na nossa realidade. E a próxima realidade que a gente vai pensar sobre ética na nossa vida é o quê? Exame Nacional do Ensino Médio. E que venha o Enem. Um abraço, galera. Até a próxima.